Nós vamos ler agora o verso de número 36 do Evangelho de João, capítulo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Verso 36. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Em algumas versões, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O tema desta mensagem é livre-se. Repitam comigo: livre-se. A expressão libertar significa pôr em liberdade, significa desprender, desalgemar, alforriar. E esse vocábulo, esse termo alforria, faz menção à liberdade que se concede a um escravo. E é dentro desta conotação e conceito que Jesus está falando para nós. Se o Filho vos libertar da escravidão, verdadeiramente vocês serão livres. Por que Jesus diz isso? Porque ainda em João, no capítulo 8, no verso de número 34, Jesus vai dizer: todo aquele que vive pecando, verso 34, é escravo do pecado. Quando nós olhamos para essa realidade, a gente lembra do que Paulo aos Romanos, no capítulo 3, no verso de número 22 ou 23, ele vai dizer para nós. Paulo vai dizer que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então nós estávamos na condição de escravo. A condição de escravidão é para todo aquele que vive uma vida sem Jesus. Quem não tem Jesus está vivendo uma vida de escravo. E a gente entende pela palavra, em 1 João, no capítulo 1, no verso 10. João ele vai afirmar para nós que se dissermos que não temos cometido pecado, somos mentirosos e a palavra de Deus não está em nós. Então, quando olhamos para essas verdades, a gente percebe que Jesus veio nos libertar desse domínio do pecado. Jesus veio nos alforriar, nos dar a liberdade da situação de escravidão que estávamos vivendo. Romanos 8,15 diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes com medo, mas o espírito de adoção pelo qual clamamos: Abba, Pai. Pai. Essa é a verdade. Ele veio para nos libertar da condenação, ele veio para nos libertar das algemas, ele veio para nos libertar da escravidão, ele veio para nos alforriar. E ele diz para mim e para você que a nossa condição agora não é mais de escravo, mas de filhos. Você pode dizer aleluia? Gálatas no capítulo 5, no verso de número 1, Paulo nos adverte: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não se coloquem mais debaixo do jugo da escravidão. Isso significa que agora nós temos um privilégio, mas também uma responsabilidade. A responsabilidade de nos mantermos livres. Quando eu evoco o termo libertar-se, eu não estou aqui dizendo para você que você
é capaz por si mesmo de se autolibertar. Mas quando eu evoco esse termo, a gente entende que a verdadeira verdade que nos liberta é Jesus. Diga assim: Jesus. Ele é o nosso libertador. Há milhares de anos, Satanás entrou no belo jardim de Deus. E ele conseguiu pegar Adão e Eva em suas armadilhas. Adão sucumbiu à armadilha de Satanás e ficou escravizado por elas. Mas no mesmo jardim, onde Adão perdeu a sua liberdade, Deus fez uma promessa. A promessa de que Ele enviaria um libertador. E lá ainda no jardim, na condição já de escravos, Deus libera uma palavra dizendo: nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. E nós vamos ver que no decorrer do tempo, essa promessa se concretiza em Jesus. Jesus, ele vem, ele subjuga Satanás, ele pisa, ele esmaga a cabeça da serpente, vencendo a morte na cruz. E a partir de então, Jesus agora, ele, com a liberdade dele, ou com a autoridade dele, ele nos liberta do jugo de Satanás. E quando Jesus, com a autoridade, pisou na cabeça da serpente, e ele o venceu e subjugou, a gente vê Jesus de uma forma tão poderosa em poder, que ele não gritou. Diga: Jesus não gritou. Jesus não lutou. Ele não precisou usar encantamentos para vencer Satanás. Ele simplesmente dava uma palavra de ordem e os demônios tinham que sair, porque ele era a autoridade investida dos céus para nos libertar dos domínios de Satanás. Oh! E em João, Jesus vaticina essa autoridade dizendo para nós: se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Agora, por que o termo liberte-se? Eu quero aludir aqui à ideia de que toda obra de libertação, ela é feita por Jesus. Mas toda a Bíblia, ou toda a promessa da palavra de Deus, ela está condicionada a uma ação humana, sobretudo a obediência. O que é obediência? Obediência é se submeter à vontade de Deus. Nesse caso, Deus. É subserviência a Deus. É escolher Deus. É desejar Deus. É perceber Deus. Quando falamos de libertar-se, significa que a obra da redenção e da libertação é feita por Jesus. Mas manter-se livre é algo que cabe a cada um de nós. Então eu tenho responsabilidades com essa liberdade. E a responsabilidade que eu tenho com essa liberdade é de obedecer, é de me submeter, é de desejar, é de escolher ter Jesus como meu libertador. E no verso 32, Jesus vai dizer o porquê muitas pessoas não conseguem visualizar, não conseguem perceber e viver essa liberdade. Eu disse aqui para vocês que para viver a liberdade há algo que eu preciso fazer. E não é me autoflagelar, não é me autopunir. Não, isso não é liberdade, isso é escravidão. A liberdade que eu preciso usufruir é escolher ser livre
é desejar que o Filho me liberte e é perceber que Ele me libertou. Olha, primeiro eu preciso desejar que Ele me liberte, escolher ser livre e perceber que Ele me libertou. E é nessa terceira situação que muitos têm se perdido, em perceber que é liberto. Vivemos em um mundo repleto de escravos e pessoas reféns. Sabe por que nós nos submetemos à escravidão? Sabe por que nós nos permitimos estar debaixo de algemas e cativeiros? Por dois motivos principais. Quero destacar um primeiro agora, 3 motivos. O primeiro deles é a falta de conhecimento. Jesus, ainda no capítulo 8 que lemos, no verso de número 32, olha o que Jesus vai dizer para nós. João 8, 32. E conhecerão a verdade, e a verdade vos... Então, por que muitas pessoas se mantêm cativas? Porque são ignorantes, não conhecem a verdade. E qual é a verdade que liberta, igreja? Jesus. E quando eu falo de conhecer Jesus, eu quero te dizer que Jesus não é conhecido pelos tipos de conhecimento que existem. Existem pelo menos 4 tipos de conhecimentos. Jesus não pode ser conhecido pelo conhecimento empírico. O conhecimento empírico é aquele que você conhece popularmente. É aquele que é transmitido de pessoa para pessoa, de cultura para cultura, de sociedade para sociedade. Não se conhece Jesus pelo tipo de conhecimento empírico. Também não podemos conhecer Jesus pelo tipo de conhecimento científico. O conhecimento científico é aquele embasado em investigações e experimentações. Não dá para conhecer a verdade que liberta através do conhecimento científico. Também não se conhece a verdade pelo conhecimento filosófico. O conhecimento embasado em reflexões. Também não se conhece Jesus, a verdade que liberta, pelo 4º tipo de conhecimento, que é o religioso. A gente pensa que podemos conhecer Jesus pela religião, mas só se conhece a verdade que liberta através da fé. E não é uma fé conceitual, é uma fé prática, é uma fé de entrega. É uma fé de proximidade intensa. É uma fé relacional com Jesus. É uma fé de intimidade. Quando exercemos essa fé, nós conhecemos a verdade. E se conhecemos a verdade, verdadeiramente estamos livres. Então, por que muitos de nós estamos debaixo de condenações, de cativeiros e prisões? Porque desconhecemos a verdade. Mas Jesus está dizendo para nós nessa noite: aproxime-se de mim, conheça-me e prossiga em conhecer-me, porque à medida que conhecemos Jesus, a gente não se submete mais a prisões, não nos submetemos mais a cadeias, não somos mais jogados em masmorras, porque a gente entende que há uma liberdade real à nossa disposição, que está na pessoa de Cristo Jesus. Aleluia! Sabe o que significa verdadeiramente? Vocês serão livres. A palavra verdadeira significa exato, significa autêntico, genuíno, verídica. Ou seja, não é uma libertação parcial. A libertação em Cristo Jesus não é uma libertação que só te liberta de algo e outro você continua cativo. A libertação de Jesus, ela é plena. A libertação em Jesus, ela é total. A libertação em Jesus, ela é genuína. Por isso, verdadeira. E eu quero destacar com vocês hoje 3 pontos, ou 3 áreas, que nós precisamos nos libertar. Primeiro ponto: liberte-se das cadeias de Satanás. Repitam comigo para isso ficar na tua mente. Liberte-se das cadeias
de Satanás. Como a boca profética, vire para o seu vizinho e diga para ele: liberte-se das cadeias de Satanás. Libertar-se das cadeias satânicas. A verdade nos liberta de uma série de cativeiros. Cativeiros mentais, cativeiros emocionais, cativeiros espirituais, cativeiros sociais, cativeiros financeiros e tantos outros mais que existirem. Alguns desses cativeiros ou cadeias são nos autoimpostos. Outros são impostos. O imposto. E existe alguém desejoso por impor cadeias sobre nós. Existe um ser que trabalha com muitos métodos e disfarces para nos submeter às cadeias, que é Satanás. Como dizemos aqui, há milhares de anos ele entrou no Éden e conseguiu aprisionar Adão e Eva em sua armadilha. Ele conseguiu obter êxito. E a gente entende que desde então Satanás tornou-se o principal inimigo do homem. Satanás tornou-se o maior opressor da raça humana. Em João, no capítulo 10, no verso de número 10, Jesus diz o seguinte: porque o ladrão, perfigurando Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. E a gente logo pensa que Satanás veio para destruir nosso casamento. A gente fica apavorado achando que ele veio para destruir a nossa saúde, que ele veio para destruir o nosso ministério, que ele veio para destruir as nossas finanças. Ei, tudo isso aí ele também destrói, ele também aprisiona, mas não é o seu foco principal. São ganhos secundários para ele. Porque o que de fato Satanás veio para aprisionar, colocar sob cadeias e julgar e subjugar, foi a nossa vida com Deus. Foi a vida que Deus nos deu. Adão usufruía de uma vida plena no Éden. Adão usufruía de uma vida extraordinária. E foi essa vida que Satanás veio aprisionar. Foi essa vida que ele veio roubar. E no Éden ele conseguiu. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 5, no verso 12, ele diz: por causa de Adão, o pecado entrou no mundo. E aí, em Romanos 3, 23, ele diz: e todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas no mesmo jardim onde o homem sucumbiu, Deus prometeu um libertador. E Satanás estaria vencendo e vencido, se não fosse pelo libertador chamado Jesus. Mateus, no capítulo 28, no verso 8, Jesus vaticina, e em incontáveis textos nós vamos encontrar Jesus como um vencedor que derrotou Satanás. Mas em Mateus, no capítulo 28, no verso 8, Jesus diz: foi-me dado toda a autoridade no céu e na... Uma vez que ele quebrou as nossas cadeias, estamos livres. Quero que você faça comigo esse exercício. Eu estou livre. Eu estou livre. O poder de Satanás, querido, que ainda aprisiona muita gente, é a mentira. Satanás, ele tenta nos aprisionar, fazendo-nos acreditar que somos inaptos, indignos e inaceitáveis ao perdão de Deus. Mas ainda em João, no capítulo 8, no verso 44, Jesus nos adverte assim: ele foi homicida desde o princípio e nunca se apegou à verdade. Quando mente, fala daquilo que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. E com esse ardil
E com esse método ele tem aprisionado muitos de nós, nos culpando pelos nossos erros, apontando-nos pelas nossas falhas, trazendo-nos a culpa. E muitos de nós aceitamos a mentira que ele conta, dizendo: você não é digno mais, você não é mais apto, você não é mais aceitável, Deus não te ama mais. Mas eu gosto muito do que o escritor Neil Anderson vai escrever no seu livro Vitória sobre a Escuridão. Ele diz assim: olha, não servimos a Deus para sermos aceitos, fomos aceitos, por isso servimos. Não seguimos a Deus para sermos amados, fomos amados, por isso o seguimos. Querido, não há nada que nós façamos ou que possamos fazer para nos manter livres, para sermos aceitos. Ele nos aceita porque Ele nos amou. Aleluia! Então diga para o diabo: eu posso ter falhado, eu posso ter errado, mas eu sei que Ele me perdoa. Aleluia! O apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 8, verso 1, ele diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que já não andam segundo a carne, mas segundo ao Espírito, ou segundo o Espírito. Você está liberto. Aleluia. E João no capítulo 17, no verso de número 15, na oração sacerdotal, Jesus ora ao Pai dizendo assim: Pai, rogo-lhe para que não os tire do mundo. Jesus estava falando de nós, mas que o Senhor o livre de todo o mal. Sabe o que significa? Você é livre e está protegido. Diga: eu sou livre e estou protegido. Eu sou livre e estou protegido. Eu sou livre e estou protegido. Isso tem que ter peso na minha e na sua vida. Segundo ponto: liberte-se do domínio do pecado. Repitam comigo essa frase: liberte-se do domínio do pecado. Em Romanos, no capítulo 6, o apóstolo Paulo ele vai enfatizar sobre essa liberdade. Que liberdade? A liberdade de não mais estar debaixo do domínio do pecado. Diga assim: eu tenho esse poder. Eu tenho esse poder. Porque se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente serei livre. Então você pode e você está livre do domínio do pecado. Romanos 6,14. O apóstolo Paulo vai dizer: o pecado não os dominará, porque vocês já não estão mais debaixo da lei, e sim debaixo da graça. A lei, ela escravizava, tanto que uma vez por ano o sacerdote ele precisava entrar no santuário, no lugar santíssimo, para aspergir sangue na arca e rogar pelo perdão dos pecados cometidos pela nação. Mas na graça, em Jesus, Jesus veio, pegou os nossos pecados, pegou as nossas maldições, pegou as nossas doenças, pegou o nosso castigo, e a Bíblia diz que Ele encravou na cruz. Sabe o que significa, querido? Nós fomos livres, privilegiados com a libertação daquilo que nos escravizava. Isso é um grande privilégio. No passado a lei escravizava, mas Paulo vai dizer que nós não estamos mais debaixo da lei. Nós estamos livres através da graça salvífica em Cristo Jesus. E em Romanos, no capítulo 6, no verso de número 1 e 2, olha a responsabilidade que temos. Parece romântico, né? Dizer que somos livres, e somos, isso é lindo. Se você entender a dimensão dessa liberdade, você vai viver uma vida diferente. Eu experimentei isso, irmãos. Eu avaliei essa liberdade. Eu escolhi, eu desejei, eu vivo essa liberdade, eu percebo essa liberdade. E eu não me permito estar debaixo de jugo nenhum.
nem de jugo de censura, de condenação, jugo de afronta, jugo da mentira, nada disso mais me aprisiona, porque eu descobri que eu tenho o privilégio de ser liberta, de ser livre em Cristo. Mas junto com esse privilégio também vem a responsabilidade. Qual a responsabilidade? O apóstolo Paulo diz assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Ele responde: claro que não. Nós, o que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? O apóstolo Paulo está dizendo que uma vez que nós morremos para o pecado, ele não tem domínio sobre nós, ele não pode mais nos dominar. E aí você pode me perguntar assim: mas pastora, então eu sou uma pessoa inerrante? João vai dizer que não é. João, na sua primeira epístola, no capítulo 1, verso 8, ele diz: se dissermos que não cometemos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Pensa, eu acabei de dizer que o pecado não te domina, mas João vai dizer que se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Aí olha o que ele termina concluindo no verso de número 9. Ele diz assim: olha, você até pode errar, e eu quero dizer que como pecadores, nós falhamos. Mas aí no verso 9 ele diz: mas se confessarmos, verso 9, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a injustiça. Isso vale um aplauso a Ele. Aplauda o Senhor Jesus. Temos alguém que nos livrou do domínio do pecado. Aleluia. Mas pastor, então por que nós pecamos? Temos a natureza adâmica, que ainda faz parte da nossa realidade. Nós aprendemos pela palavra que por Adão, o primeiro Adão, o pecado entrou no mundo. E esse pecado, ele contaminou, ele foi transferido para toda a raça humana. E quando nós olhamos para essa verdade, a gente entende que o pecado na nossa vida, ele não pode ser algo intencional. O pecado que João fala que nós podemos falhar e errar, tem que ser um acidente de percurso. Porque nós não somos mais escravos do pecado. Hoje nós podemos dizer não para ele. Você pode escolher dizer não aos vícios. Você pode escolher dizer não à prostituição. Você pode escolher dizer não à mentira. Você pode escolher dizer não à inveja, à cobiça, à maldade. Você pode escolher, porque você está liberto, não está mais debaixo do domínio dele. E por que pecamos? Por causa da natureza adâmica. Nós temos dois tipos de vida: a vida bios, que é a vida física. E a vida bios, ela é composta por uma parte material, que é o nosso corpo, e uma parte imaterial, que é o nosso homem interior, que chamamos de alma. O corpo é a parte material que você se relaciona com o mundo através dos sentidos. Mas não é o corpo que é inclinado para o pecado. Quando a Bíblia fala que a nossa carne é inclinada para o pecado, não está falando do corpo em si, mas daquilo que está por dentro, que rege esse corpo físico, que é o nosso homem interior. Então o bios, a vida bios, ela é composta dessa vida física, do corpo, da vida material e da vida imaterial, ou da parte material, melhor dizendo, que é a nossa alma e espírito. Quem acredita em tricotomia? Tem uns que acreditam que o homem é apenas dividido em duas partes, que é material e é imaterial, e isso não importa se é duas, se é três. Vou falar de três. O homem, ele é alma, corpo e espírito. O corpo é essa parte física que a gente sente e percebe tudo através dos sentidos. E a alma também, ela possui uma divisão.
assim como o homem como um todo. A alma tem uma tríade. Ela tem 3 partes. A alma, ela é composta pela mente. O que é mente? Mente é como a gente, ou é a parte responsável que nos permite pensar. A alma, ela também se divide em emoções. Que são as emoções? É aquilo que nos permite sentir. E a alma, ela também é dividida em vontade. O que é vontade? É a condição, ou é a parte que te dá o direito de escolha. A alma, ela é composta por mente, emoção e vontade. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que a nossa mente precisa ser a mente de Cristo. Ela precisa ser uma mente iluminada, porque as suas emoções e a sua vontade, ela é regida pela mente. E aí, nesse terceiro ponto, nessa terceira fase dessa tríade da alma, que é a vontade. O que é a vontade? A vontade é o que me permite escolher. Diga assim: eu posso escolher. Eu posso escolher viver uma vida livre do pecado, assim como você pode escolher viver uma vida dominada pelo pecado. Essa é a vida bios. A vida bios é o corpo unido à alma. Mas existe uma outra vida. É a vida zoe ou zoe. Essa vida é a vida abundante, é a vida extraordinária, é a vida além da medida, é a vida plena. A vida zoe é a vida da liberdade que Cristo nos libertou. A vida zoe não é a alma em união com o corpo, mas é a alma em união com Deus. Entende o que o diabo quer roubar de você? Não é a bios, é a zoe. Aí lá em João, volto lá para João, capítulo 10, verso 10. Ele veio para matar, roubar e destruir a vida zoe, a vida abundante, a vida extraordinária, a vida plena, a vida além da medida. É isso que ele veio roubar. Mas aí na parte B, Jesus diz: eu vim para devolver a vocês. Eu vim para devolver a vida zoe. Eu vim para devolver a vida abundante. Eu vim para devolver a vida além da medida, a vida extraordinária, a vida plena. Ele quer roubar, e ele roubou no Éden. Mas hoje você pode escolher viver a vida de Deus. Hoje você pode escolher viver uma vida livre do pecado. Diga assim: glória a Deus. Aleluia. Eu posso viver uma vida livre do pecado. Terceiro ponto: liberte-se de si mesmo. 3 áreas que vamos trabalhar nessa noite. Liberte-se das cadeias satânicas, liberte-se do domínio do pecado e liberte-se de si mesmo. Diga assim: liberte-se de si mesmo. Falamos de algumas prisões que podem nos escravizar, que é o homem e o pecado. Mas existem cadeias que são autoimpostas. Lembra do que eu disse? Que algumas prisões são impostas e Satanás impõe, o pecado impõe, mas existe outras que nós mesmos. O que é algo autoimposto? É aquilo que eu mesmo me submeto. Existem cadeias que não tem a ver com o diabo, que não tem a ver com o pecado, mas que você ergueu contra si mesmo. Existem muros que nós erguemos. Existem grades que nós forjamos. E por vezes, e na maioria das vezes, nós somos também os nossos próprios carcereiros. Sabe quando nos tornamos escravos de nós mesmos? Ou prisioneiros de nós mesmos? Através da culpa, através do medo, através da depressão, através da ansiedade, através das síndromes. São cadeias que nós colocamos sobre nós. Você consegue entender isso? E que às vezes a gente, sem perceber,
ou sem ter essa autorresponsabilidade, autoconhecimento, a gente pensa que é Satanás. Não, é você. Então nessa noite, através da palavra, saia daqui com essa convicção de libertar-se dessas cadeias, dessas masmorras, dessas prisões. Quando somos prisioneiros de nós mesmos? Por dois motivos básicos. O primeiro, quando não sabemos a quem pertencemos. Diga assim: eu me submeto a cadeias quando eu não sei a quem pertenço. Todos nós temos a necessidade de pertencimento. Deus olhou para Adão e viu que Adão, ele não se encaixava em nenhum reino já estabelecido. Adão não se encaixava ao reino mineral. Embora ele tenha vindo do humus, ele não se encaixava mais no reino mineral. Ele não se encaixava no reino animal. Ele não se encaixava no reino vegetal. Deus olhou e viu Adão, sabe, com necessidade de pertencimento. E aí o que Deus faz? Deus então dá um sono para Adão e lhe dá uma adjuntora, uma parceira, uma companheira, alguém que fosse para ele, né, um igual, para que ele pudesse pertencer. Então todos nós temos essa necessidade, a necessidade do pertencimento. Então se você não sabe que você pertence a quem te liberta, você vai pertencer àquele que te escraviza. Você não consegue ficar sem pertencer. Ou você pertence a Jesus que te liberta, ou você automaticamente vai pertencer àquilo que te escraviza, até você mesmo. Por que muitas pessoas são prisioneiras de si mesmo? Porque desconhecem que pertencem a Cristo. Desconhecem que agora eles têm um libertador. Desconhecem que agora ele tem um pai. Desconhecem que agora ele pertence a uma família. Segundo motivo pelo qual as pessoas se auto-aprisionam, porque não sabem quem são. Além deles não saber a quem pertencer, eles não têm uma identidade clara. Não sabem quem são. Aí olha o que a palavra de Deus vai dizer em João 8, no mesmo texto, verso 35. Coloque para mim João 8, 35. Olha o que ele vai dizer para nós. Vocês já não são mais escravos, porque o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Que identidade você tem? Escravo ou filho? O apóstolo Paulo disse para nós que agora não estamos mais debaixo do espírito de escravidão, mas o espírito de adoção pelo qual podemos chamar papai. Você precisa ter essa identidade muito afixada na sua mente. Você precisa ter essa identidade muito ávida no seu interior. Você não é escravo, você é filho. Diga assim: eu sou filho. Você não é escravo, você é filho. E essa identidade precisa estar latente 24 horas no seu interior. Por isso você pode dominar a si mesmo. Quando Caim começa a sentir coisas contrárias à vontade de Deus em relação a Abel, Deus chega para Caim e diz: Caim, o pecado já à porta, mas cabe você dominá-lo. Deus estava dizendo para Caim: Caim, você pode se libertar desse cativeiro. A gente sabe que Caim escolheu desobedecer e fazer aquilo que ele queria fazer e matou seu irmão. Mas sabe o que isso faz eu entender, e você também precisa entender? Você pode livrar-se de todo sentimento contrário à vontade de Deus. Você pode libertar-se de todas as cadeias e algemas que você, às vezes sem perceber, se auto-impõe. E aí a gente vê pela palavra de Deus
que através dessa identidade eu sou vencedor. Diga assim: eu sou vencedor. Mais uma vez eu pergunto: e se eu falhar? Eu perco a liberdade? E se eu falhar, eu deixo de ser filho? E se eu falhar? 1 João capítulo 1, verso de número 7. O sangue de Cristo me purifica de todo o pecado. Não vivo mais uma vida de pecado porque tenho prazer em pecar. Mas se eu falhar, eu não tenho que me culpar, eu não tenho que me sentenciar, eu não tenho que colocar grilhões em mim, porque o sangue de Cristo me liberta de todo o pecado. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 7, ele vai dizer assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Sabe o que significa? Quando Paulo usa esse termo, na época do apóstolo Paulo, Roma tinha uma sentença que se chamava necroforia. Como funcionava a necroforia? Quando alguém cometia o homicídio, ele era julgado e condenado por aquele homicídio. O que se fazia? Pegava o corpo da pessoa que ele matou, ou seja, da vítima, e prendia-se ao assassino. A necroforia era mais ou menos assim: pegava o morto e prendia mão com mão, nessa postura, aberta, testa com testa, olho com olho, nariz com nariz, boca com boca, o vivo carregando o morto. E eles eram mandados para ficar 3 dias no deserto. Quando era sentenciado, quando o criminoso era sentenciado dessa forma, eles sabiam qual era a sentença. Se ele voltasse depois de 3 dias, ele estava absolvido do crime. Mas eles sabiam que era quase impossível aquela pessoa voltar depois de 3 dias, ou de 3 dias. Porque a gente sabe que um corpo, depois de 3 dias, ele entra em estágio de decomposição. Ele entra num estágio de putrefação. Então aquela pessoa morta começava a expelir líquidos que caía na boca do vivo. O morto, ele começa a liberar gases tóxicos depois de algum tempo. O nariz do vivo inalava os gases tóxicos que saía do morto. Os bichos que começavam a comer a órbita global dos olhos, órbita ocular dos olhos do morto, começavam a comer os olhos do vivo. No final de 3 dias, sabe o que acontecia? O morto matava o vivo. E o apóstolo Paulo diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele está dizendo: o pecado está fixado em mim, mas Cristo Jesus. João responde, Jesus em João 8, no capítulo 36, responde para Paulo: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Aleluia! Isso é lindo, queridos. Esse homem morto já não mais te domina. Ele trouxe para nós a liberdade. Você pode dizer glória a Deus. Você é livre. Eu quero dizer que você, ou para você, que a sua percepção acerca de si mesmo e seu propósito de vida determinará suas ações. Já vi muita gente presa, livre, e muita gente livre, presa. Se você for agora no presídio, tem um monte de gente lá que está encarcerada por um crime que cometeu, mas que lá dentro encontraram a verdadeira verdade que liberta.
E eles estão lá presos, mas livres. Tem muita gente que está aqui, se você olhar, não tem cadeia, não tem algema, não tem grilhão. Estão livres, mas estão presos. Sabe o que eu aprendo com isso? Que você precisa ser livre. Você hoje não está numa cadeia literal, mas às vezes você está numa cadeia conceitual. E o Senhor hoje está dizendo para você: eu não quero você como um livre preso, eu quero você como um livre. Porque quando Ele liberta, não há cadeia que aprisione. Você pode até estar com uma cadeia nos seus braços, mas se aqui dentro você for livre, essa cadeia literal não pode deter aquele que Cristo libertou. Lembra do apóstolo Paulo e Silas? Eles estavam literalmente presos, pés no tronco, lançado na cadeia interior. Sabe o que significa? Um lugar exclusivo para criminosos de alta periculosidade. Paulo e Silas estavam presos aqui, mas aqui dentro eles sabiam que o Filho do Homem veio para pô-los em liberdade. E lá na prisão eles cantavam e oravam, eles cantavam louvores ao Senhor, porque não tem como prender aquele que Deus libertou. Oh, aleluia! Lembra de João na ilha de Patmos? João estava preso num presídio. A ilha de Patmos era cercada por muros intransponíveis, por grades. E naquele lugar de sentença de prisão, João voou. Aleluia! Você consegue pensar e visualizar isso? Ninguém pode prender aquele que Deus libertou na prisão, na ilha de Patmos. João visitou o céu, porque ninguém pode deter aquele que Deus libertou. Oh, aleluia! João viu o céu por dentro. Olha o que o profeta Isaías diz: aquele que espera no Senhor renovarão as suas forças, correrão livres, correrão e não se cansarão, caminharão livres e não se fadigarão, correrão e voarão com asas como águia. Você é livre para voar. Levante agora com autoridade e diz assim: eu sou livre para voar. Oh! Então você pode viver uma vida livre dos vícios agora, em nome de Jesus. Você pode viver uma vida livre da escravidão, livre de si mesmo, livre dos seus medos. Você pode. E ainda que aqui fora você viva uma prisão, aqui dentro você voa, você entra no céu pelas portas.